Outra pergunta, professor. Logo na primeira página aqui do prefácio, o senhor fala em inteligentícia. Esse é um termo que se tornou clássico, é um termo russo, né? É um russo. O Chesterton usa muito ao longo da... Às vezes ele usa esse termo, às vezes não, mas esse termo ele se refere a um arremedo, como eu digo aqui, né? Um arremedo de intelectualidade, uma espécie de pessoas que se colocam como intelectuais sem terem o menor estofo para sê-lo, né? Então hoje, o panorama de hoje, você só vê inteligentícia, né? Mas na época do Chesterton ainda tinha como distinguir, né? Engraçado, né? Esse termo ele perde o sentido quando você não tem o outro lado, né? Hoje nós não temos o outro lado, né? Então quando você tem verdadeiros intelectuais e esses arremedos de intelectuais, você pode fazer uma distinção por uma palavra, né? Esses são membros da inteligentícia. Mas hoje não tem mais o lado verdadeiramente intelectual. Então, todo mundo é inteligentícia, né? Embora todo mundo se chamem a si mesmos de intelectual, né? E hoje está tendo uma degradação, né, desse termo, que não é a coisa moderna, né? Então você vê figuras que nem arremedo de intelectualidade tem, que são considerados intelectuais, né? São pessoas, inclusive, às vezes descontroladas, às vezes completamente devassas, e são considerados intelectuais. Hoje são chamados para debates, né, com ministros da Suprema Corte. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu uns 15 dias atrás, né, aqui no Brasil. Aquela menina, né, aquela moça desequilibrada, até dizem, né, mentalmente, a Greta Thunberg, ela foi chamada pelo presidente do Senado para fazer uma conferência para os senadores, né, sobre meio ambiente. Então essa moça, coitada, eu tenho até dó dela, ela é considerada um intelectual hoje, né, uma intelectual, né? Então, isso é inteligentícia, né? Enfim, e isso não tem fim, né? Não tem uma borda, né? A inteligentícia não tem borda. Qualquer um pode ser incluído, né, nessa coisa, né? Então esse é o termo a que se refere isso aqui, né? Que tinha um certo sentido antigamente. Não é? Por exemplo, a gente poderia resumir assim num afã de dar opiniões? Sabe, opinadores sempre existiram. Agora, na verdade, a inteligentice é aquele opinador que veste uma capa de intelectual. Mas essa capa, ela não existe. Essa capa é invisível para as pessoas que têm 2 neurônios ou mais. Mas ele se sente muito confortável nessa capa, né? Bastante confortável. Esse tal falso intelectual, na verdade, ele sempre existiu na história da humanidade. Mas o fenômeno da multiplicação dele é que é moderno, não é? Na verdade, agora, na atualidade, nós vivemos o fim dos intelectuais, né?
o fim de uma geração que poderia ser considerada intelectual. Quer você concorde ou discorde das ideias deles. Não é uma questão de concordar ou discordar, mas são pessoas que têm estudo, que têm vivência, que têm estatura para analisar qualquer problema intelectual ou algum problema intelectual, né? A inteligentícia é só essa capa, é só essa postura. É como se fosse um artista imitando um intelectual. Um artista muito bom imitando um intelectual. Antigamente, esses artistas muito bons imitando intelectuais, pelo menos do ponto de vista artístico, eles eram bons. Hoje nem isso. Então, a queda é muito grande, né? Então, essa palavra hoje perde até um pouco do sentido, né? Porque não tem outro lado para distinguir, né? Infelizmente. Quando eu digo que tem estudos sérios sobre o desaparecimento intelectual, é porque tem. Muitos. Tem um livro, eu não vou lembrar o título aqui, chama O Fim dos Intelectuais, The End of Intellectuals. Eu acho que esse é o título dele. É de um sociólogo americano. Não é o ópio dos intelectuais, não é ópio, não? Não. Não, eu chamo o ópio dos intelectuais. Não, é o fim. Esse é um estudo sociológico que ele faz, muito interessante, baseado nos Estados Unidos, né? Como é que os intelectuais começaram a desaparecer nos Estados Unidos em torno da década de 40, de 50, né? Foi um fenômeno mundial, nos países pelo menos mais civilizados. Eles começaram a desaparecer. Aqui no Brasil durou um pouquinho, né? Mas eu diria que os intelectuais começaram a desaparecer na década de talvez 60, 70, né? E não é que hoje não haja, digamos assim, pessoas que estão sendo formadas para serem grandes intelectuais, né? Não é o Thomas Sowell, não. Thomas Sowell escreveu sobre isso também. Mas eu ainda... talvez eu ache esse livro aqui e depois comente com vocês. Mas esse fenômeno, ele é, de certa forma, mundial, né? Então, e essa perda da humanidade, dos intelectuais, é uma das consequências, né, das coisas que a gente vive. Vocês vejam, o Chesterton desapareceu na década de 30, né? E os intelectuais foram desaparecendo assim e não foram sendo formados outros, né, da mesma altura, né? Se você pega uma geração a geração entre guerras, né, e depois a geração pós Segunda Guerra Mundial, que vai se escasseando, né? Os intelectuais vão se escasseando. A Ana Paula levantou a mão. Bom dia, professor Márcio. Opa, grande Márcio, diga lá. Diga lá. Eu queria aquela perguntinha básica, né? Será que nós já estamos caminhando para o chamado apocalipse rodriguiano, ou seja, que os idiotas conquistaram o mundo não pelo seu método, mas pelo seu número? Estaríamos caminhando para isso ou já estaríamos lá? Já estamos lá, né? Já estamos lá. Você veja que o Nelson Rodrigues, ele dizia isso na década de 60, né? Mas na década de 30 apareceu um livro chamado Rebelião das Massas, né, do Ortega y Gasset. Na mesma época, eu estou começando a ler esse livro, muito interessante, do húngaro, eu acho que ele é húngaro ou austríaco,
chamado Massa e Poder. Então, esse problema das massas, ele foi detectado mais ou menos ao mesmo tempo, né? E aqui no Brasil, claro, quem mais falou de forma até mais engraçada, né? Mais humorística, foi o Nelson Rodrigues, né? Mas quando o problema foi detectado, as coisas já estavam em andamento muito avançado, né? O livro chama Massa e Poder, de um cara chamado Elias Canetti, que eu vi falar outro dia sobre esse cara e comprei esse livro. Eu comprei mais 2 livros dele para ler um pouco sobre a ideia dele. É isso mesmo, né? Assim, o Chesterton, se vocês lerem a autobiografia do Chesterton, vocês vão ver ele se defrontando com essa massa, essa espécie de intelectual. Ele diz uma coisa muito interessante. Ai, meu Deus. Aonde que eu escrevi sobre isso? Se vocês me derem um minuto, eu acho que eu sei onde que eu escrevi sobre isso. Eu quero ler para vocês eu acho que foi no prefácio Hereges que eu escrevi sobre isso. Eu não sei mais nem se... eu não vou encontrar aqui, não. Eu escrevi um prefácio sobre Chesterton. Deixa eu ver se eu cito de cabeça, porque ele dizia assim, que na época dele os intelectuais eram distinguidos não pelo seu conhecimento, mas pelo tipo de chapéu que usava e o tipo de bigode que usava. Então é um pouco isso. O Chesterton já estava nesse meio, né, de massificação, né? Ele compara isso ao reconhecimento. Os intelectuais se reconheciam pelo chapéu e pelo bigode. E ele fala assim, isso é mais ou menos como os animais se reconhecem, né, pelo pelo. Então vocês vejam que a crítica do Chesterton já é uma crítica bastante pesada, né? Então, essa turba, essa massa, essa idiotização, né, da cultura, ela é um fenômeno antigo, né, que foi evoluindo, né? E várias pessoas que estavam de olhos abertos detetaram isso, né? O grande Nelson, no Brasil, detetou isso na década de 60 de maneira magistral, né? É isso mesmo, o Márcio, é por aí, né?